Olá, bem-vindos ao Divã da Silvia Barros. Hoje eu quero conversar com você sobre amor e paixão. Hoje a gente vai falar de filhos, mas nós vamos começar falando sobre amor e paixão. O que é paixão? Paixão é um estado alterado de consciência, ou seja, é quando você enxerga o outro, não como ele é realmente, mas como você gostaria que ele fosse. Todo mundo que já se apaixonou sabe o que é isso. Sabe o que é olhar para o outro e idealizar o outro. O outro passa a ser uma pessoa perfeita. Tudo que a pessoa faz é maravilhoso, não é assim? Na paixão, quem já esteve apaixonado, quem está apaixonado, sabe muito bem o que é isso. A gente olha para outra pessoa como uma pessoa, um deus, uma deusa, uma pessoa que não tem defeitos, tudo que a pessoa faz é lindo, até os maiores defeitos que a pessoa possa ter passam completamente desapercebidos ou passam como uma virtude. De repente a pessoa é agressiva e a gente que está apaixonado diz assim, não, ele tem um temperamento forte. Não é? Ou a pessoa, sei lá, é uma pessoa que não sabe lidar com conflito e aí o apaixonado diz assim, não, na verdade ele está evitando confusão. Então, a gente quando está apaixonado, a gente tem uma tendência realmente a ter uma visão turva do que é a outra pessoa, do que é a realidade. Por isso que a gente diz que é um estado alterado de consciência. Paixão vem de patos, que é patologia, ou seja, doença. Então, quando você está apaixonado, você está doente, você está num estado que não é o seu estado normal. Tanto que a paixão, quando ela termina de um dia para o outro. Você dorme apaixonado, acorda, olha para a pessoa e diz, nossa, jura que eu estava apaixonado por isso? Você se assusta, porque aquela pessoa que era tudo ontem, ou até ontem, hoje passa a ser uma pessoa que não é nada mais na sua vida. E por que isso acontece? Você para de idealizar. Você para de idealizar e você começa a enxergar a pessoa como ela realmente é. Nesse momento, ou você desapaixona de uma vez e sai da vida da pessoa e tira a pessoa da sua vida, ou você começa um processo que a gente chama de amor, que é aquele processo onde eu gosto do outro e gosto muito do outro como ele é. Com as qualidades que ele tem, com os defeitos que ele tem, que eu enxergo e sei que ele tem, não estou mascarando, não, eu vejo que ele tem, sim, mas eu gosto dele, eu tenho um amor por ele, eu desejo o bem dele, eu desejo de verdade o bem dele, mesmo que o bem dele não seja exatamente o meu bem, não seja exatamente aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Às vezes, por exemplo, você ama alguém e essa pessoa vai receber uma promoção e vai ter que ficar fora do país um tempo e você diz, ok, vai ser bom para você, eu quero que você vá, porque eu amo você e eu quero seu bem. Muito bem, posto isso, a diferença entre paixão, que é um estado alterado de consciência, onde a gente enxerga o outro como a gente gostaria que ele fosse, não como ele é, e amor, que é uma coisa que liberta, que realmente possibilita o outro ser como ele é, porém, a gente está o tempo todo consciente, com o pé no chão e com os olhos abertos quando a gente ama. Ok, essa diferença está dada, está explicada, acho que está esclarecida, e agora então vamos entender por que eu estou falando disso, por que eu comecei falando de amor e paixão para falar de educação de filhos. Eu comecei falando para dizer o seguinte, hoje em dia os pais, eles não amam os filhos, eles são apaixonados pelos filhos. Eles enxergam os filhos com uma lente turva da paixão. Ou seja, o meu filho, ele é perfeito. O meu filho não faz nada errado. A escola está repreendendo o meu filho, porque a escola resolveu pegar no pé do meu filho. A escola é carrasca com o meu filho. Já rotularam meu filho, entendeu? Meu filho já ganhou um rótulo e agora qualquer coisa que ele faça aqui, pronto, ele vai receber uma advertência, ele vai receber uma suspensão. Essa escola não é justa. Essa escola não é bacana para o meu filho. Ah, ele fez tal coisa porque o amigo dele levou ele a fazer. Porque, sabe, ele é influenciável. Ele é um ótimo menino. Outra, se ele disse que ele não fez, ele não fez. Obviamente, meu filho não mente. Ele jamais mentiria.
Meu filho é meu filho, eu conheço, nossa, eu conheço completamente meu filho. Você não conhece, mas eu conheço. Todas essas afirmações, essa postura, são muito comuns em pais apaixonados. Pais que realmente não percebem o filho, não olham para o filho, não conhecem o filho. A escola muitas vezes conhece esse filho muito mais do que esse pai conhece. E quando esse pai resolve criar esse filho com essa paixão toda, com essa visão distorcida de quem é essa criança, esse adolescente, ele está, de uma certa forma, autorizando esse filho a enganá-lo. Ele está, na verdade, ajudando esse filho a ser o que ele não é. Ele está colocando uma rede, uma venda nos próprios olhos para não enxergar que esse filho, muitas vezes, não é uma continuação dele. Esse filho é um outro ser humano. Esse filho tem outras escolhas, que nem sempre são as escolhas que esses pais gostariam que ele tivesse. Esse filho tem índole, ele tem tendências, ele tem uma formação de caráter que não é exatamente fiel àquilo que esses pais acreditam que estão ensinando a ele. Muitas vezes o seu filho escolhe um caminho errado ou tem tendência a escolher caminhos errados com constância. E não adianta você culpar o caminho. Você tem que entender por que o seu filho está fazendo isso. Então, os pais apaixonados não querem entender isso. Eles querem que os filhos sejam iludidos, que os filhos tenham a sensação de que eles estão completamente certos. Eles querem dar para os filhos uma vida tranquila, uma vida fácil, uma vida sem complicação, sem conflito e sem nenhuma competência a autoconhecimento, autocrítica, autoavaliação e crescimento. Porque a gente só cresce quando a gente erra. Quando a gente erra, a gente reflete sobre o que erra e um pai faz você sentar, pensar, refletir e diz, olha, você está errado, a escola está certa, você está errado pelo que você fez, você está aqui, digamos, pagando ou assumindo um erro que foi seu, você errou. E aí esse erro está te custando isso, você está pagando por um erro que você fez. E a vida, meu filho, é assim. Então essa é a diferença dos pais apaixonados e dos pais que amam. Os pais que amam não terceirizam as culpas do filho. Os pais que amam conseguem dizer assim, realmente eu tenho certeza, o meu filho deve ter feito isso. Porque ele tem uma tendência a aprontar. Ele tem uma tendência a desafiar a autoridade. Ele tem uma tendência para ir para um caminho que não é o mais saudável. A gente já percebeu isso, é ruim perceber isso, não é legal. A gente não sabe muito bem o que fazer, mas a gente percebe isso, é um fato. A gente ama ele absurdamente, mas ele está errado e ele vai cumprir o que ele fez. É muito interessante, eu já fui orientadora de várias escolas e como orientadora, muitas vezes eu tinha duas opções. Ou eu suspendia o aluno, o adolescente, ou eu dava para ele uma punição que eu acreditava que era coerente com a infração que ele tinha cometido. E eu sempre ligava para os pais. E nesse momento que eu ligava para os pais, eu percebia se os pais eram apaixonados pelo filho ou se eles amavam o filho. Então, quando eu ligava para um pai e falava, fulano, pai, olha só, o seu filho, ele resolveu, por exemplo, pichar a sala de aula com o canetão inteiro, ele riscou todas as carteiras da sala, escreveu o nome dele no chão, nas carteiras, em todos os lugares. Eu tenho duas opções, ou eu vou suspender o seu filho por 2 dias, ou eu vou dar um paninho para ele com álcool e vou fazer ele limpar tudo que ele sujou. O que você acha? E às vezes a mãe dizia, o que você faria se fosse seu filho? Eu dizia, faria limpar, claro, porque ficar 2 dias em casa para ele vai ser um prêmio, ele não vai entender o que ele fez. E essa mãe às vezes dizia, ótimo, Silvia, faça limpar. Faça limpar, estou de acordo, estou com você, pode fazer, estou te autorizando. Outras mães diziam assim, limpar a sala? Meu filhinho, meu bebê, com paninho na mão, mas tem faxineira na escola. Eu pago a escola para isso. Não, então tá bom, você quer suspender, suspende, acho que é desnecessário. Mas tudo bem, quando você escuta uma mãe falar isso, você pensa, que dó. Porque meu aluno, ele é aqui por mais 1 ano ou 2. Filho dessa pessoa, ele vai ser o resto da vida.
Então, eu posso não fazer o que eu gostaria de fazer, mas quem está perdendo é esse filho que está perdendo, esse pai que está perdendo, que não está aprendendo com a experiência. A experiência, ela é fenomenal para o crescimento. Você não pode poupar o seu filho de ter experiência, de ter uma consequência pela atitude que ele fez. Mas só pais que amam os filhos conseguem dizer para o filho: estamos aqui, mas você vai pagar pelo que você fez. Essa consequência é toda sua. O que você está aprendendo com isso? Eu te amo tanto que eu vou te ver sofrer agora para não te ver sofrer mais tarde. Eu amo você absurdamente, mas eu acho que você escolhe o caminho da dor. Você escolhe não aprender com seus erros. E isso é muito ruim. Então a vida está te dando uma oportunidade aqui agora de aprender com o seu erro. O que você pensa do que você fez? O que você está aprendendo com o que você fez? Isso vai te tornar uma pessoa mais forte. Isso vai fazer você pensar antes de agir. Isso vai fazer você dominar seus impulsos. Isso vai fazer você considerar outra pessoa antes de fazer qualquer coisa com ela. Agora, se você está o tempo todo colocando panos quentes, o tempo todo assumindo as responsabilidades pelo seu filho, o tempo todo terceirizando a responsabilidade para que ele não sofra, certamente a vida vai fazer ele sofrer depois. Porque a vida não é pai nem mãe. A vida é a vida. E a vida vai dar para o seu filho o que ele precisa passar. Então, se você não faz com que ele crie casca, com que ele aprenda, enquanto ele está sobre o seu domínio, sobre as suas asas, ele vai aprender da forma mais difícil depois, certamente. Então, essa conversa aqui que a gente está tendo hoje é para dizer para você: desapaixone-se do seu filho e ame o seu filho profundamente. Ok? Espero que o recado tenha sido dado e chegado até o seu coração e que você entenda que o seu filho precisa de amor e não de paixão. Ele vai se apaixonar muitas vezes por pessoas da idade dele, mas você, como adulto da relação, tem que entender que o seu filho é um ser humano e tem que ser visto como um ser humano, isolado daquela relação idealizada de paixão. Simplesmente amo e vejo como ele é. E como vejo como ele é, quero ajudá-lo a ser cada vez melhor, porque amo absurdamente. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha no seu Face, se inscreve no canal, curte, coloca aí sua sugestão para os próximos temas, coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Muito, muito obrigada por mais este momento de encontro. Até a próxima!